Hoje iremos contar uma história real chamada A Casa das Sombras, desvendando o mistério de uma maldição centenária. Então se preparem, peguem a pipoca e se junte neste conto muito legal. Em uma cidadezinha pitoresca, aninhada nas montanhas do interior, havia um casarão que há gerações era conhecido como a Casa das Sombras. A história desse lugar envolvia mistérios insondáveis, rumores arrepiantes e acontecimentos inexplicáveis que perduraram por séculos. Era uma noite escura e chuvosa quando o velho Sr. Davis decidiu passar a noite na casa para dissipar as lendas que a rodeavam. Ele era um cético convicto, um professor de ciências com uma mente analítica, mas ainda assim, sentia que havia algo de intrigante nessa antiga construção. À medida que a tempestade rugia do lado de fora, o interior da casa parecia ganhar vida. O som de passos ecoava nos corredores vazios, como se os antigos proprietários ainda perambulassem pelos aposentos. Luzes piscavam misteriosamente, livros eram arremessados das prateleiras e objetos se moviam por vontade própria. O coração do Sr. Davis acelerou quando ele ouviu um suave sussurro vindo de um quarto abandonado. Com cautela, ele se aproximou da porta entreaberta e a empurrou, revelando um espelho antigo e enegrecido pelo tempo. A imagem refletida não era a dele, mas sim a de uma jovem mulher com vestes do século XIX, que olhava com tristeza e desespero. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu no éter. Essa não foi a única aparição naquela noite. O Sr. Davis testemunhou fantasmas do passado que pareciam desesperados para revelar seus segredos. Ele ouviu suspiros melancólicos, risadas de crianças e o eco distante de uma festa que aconteceu séculos atrás. Enquanto a noite avançava, o professor foi conduzido a um sótão secreto, onde descobriu uma coleção de diários antigos, repletos de relatos sombrios de tragédias familiares, promessas rompidas e amores perdidos. As páginas amareladas falavam de uma maldição que recaía sobre a família que outrora habitara o casarão, condenando-os a vagar como almas atormentadas. Enquanto os primeiros raios do sol raiavam no horizonte, o Sr. Davis percebeu que havia testemunhado algo extraordinário. Ele saiu da Casa das Sombras com uma nova compreensão do mundo, um respeito renovado pelas forças além da compreensão humana, e uma história para contar que ecoaria nas mentes daqueles que ouvissem. A Casa das Sombras não era apenas uma residência mal assombrada, mas um portal para o passado, onde as tragédias e as histórias não contadas ecoavam eternamente. O mistério que envolvia a casa persistiria, cativando os corações e mentes de todos que se atrevessem a entrar em suas paredes enigmáticas. Cada vez mais intrigado e determinado a desvendar os segredos da Casa das Sombras, o Sr. Davis mergulhou de cabeça em sua pesquisa. Ele começou a vasculhar arquivos históricos e a entrevistar moradores locais em busca de pistas sobre a família que antes habitara a casa e as histórias que a cercavam. À medida que suas investigações avançavam, ele desvendou uma teia de mistérios e tragédias que envolviam os antigos proprietários da casa. A família Sinclair, que outrora vivera naquelas paredes sombrias, estava marcada por uma série de eventos perturbadores. Entre eles, havia a história de um casamento infeliz, um herdeiro perdido e uma série de tragédias inexplicáveis que haviam atormentado a família ao longo das gerações. O Sr. Davis, agora imerso nesse quebra-cabeça sobrenatural, continuou a explorar a casa em busca de mais respostas. Cada quarto escondia segredos, e ele encontrou passagens secretas, diários esquecidos e fotografias antigas que pareciam congelar momentos de angústia e alegria. Enquanto suas investigações avançavam, o professor começou a acreditar que a chave para dissipar a maldição que recaía sobre a Casa das Sombras estava ligada a desvendar o passado obscuro dos Sinclair. Ele se encontrou frequentemente em meio a manifestações paranormais, onde vozes ecoavam pelos corredores e sombras se moviam em um balé sinistro. Com o tempo, ele reuniu informações suficientes para montar a história completa da família Sinclair, sua maldição e as almas atormentadas que vagavam pela casa. Determinado a libertar essas almas e quebrar o ciclo de sofrimento, o Sr. Davis realizou um ritual de purificação, seguindo as pistas encontradas nos diários e fotografias antigas. A noite em que o professor realizou o ritual foi uma das mais assombrosas de sua vida. A Casa das Sombras tremeu e chorou, mas à medida que as palavras finais do ritual foram pronunciadas, uma sensação de paz inundou o lugar. As almas atormentadas que vagavam pela casa desvaneceram lentamente, como fumaça dissipando-se no ar.
A Casa das Sombras não era mais sombria e a maldição do Sinclair estava quebrada. O Sr. Davis tinha cumprido sua missão de desvendar os segredos da casa e liberar as almas que a assombravam. No entanto, a história da casa e sua própria experiência sobrenatural continuariam a ecoar na memória da cidadezinha e além, lembrando a todos que o passado esconde mistérios profundos e inexplorados, esperando para serem revelados por aqueles corajosos o suficiente para enfrentá-los.